Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham aqui neste querido canal. E hoje é dia de falar deles, dos ETFs. Particularmente eu gosto muito, Doni, desta modalidade, mas queria saber a sua rica e interessante opinião sobre o assunto. Gosto e muito, Sammy Boy. Salve, pessoal! E eu gosto porque montar uma carteira de ações selecionadas individualmente, convenhamos, pode ser uma tarefa bastante complexa. E prova disso é que nem todos os fundos que são geridos por profissionais altamente gabaritados, qualificados, conseguem vencer o Ibovespa. Por outro lado, os ETFs são, na minha opinião, a melhor forma de um iniciante entrar no mundo da renda variável, na bolsa, de maneira prática, com muita diversificação e investimento baixo. E também os ETFs são muito úteis para quem não é iniciante. Eu quase sempre que investi em bolsa tive uma fatia do patrimônio em ETFs. Os ETFs nada mais são do que fundos negociados em bolsa que seguem o desempenho de um determinado ativo ou índice, como o caso do famoso S&P 500 ou SP 500. Temos também ETFs nacionais, fundos que seguem o nosso principal indicador, o Ibovespa. É uma forma simples de diversificar, né? Porque um ETF, às vezes, tem várias empresas. Além disso, os ETFs têm baixas taxas de administração geralmente. Isso porque seus gestores não precisam gastar horas pesquisando para tentar bater o mercado. Pelo contrário, eles têm que se colar no mercado, replicar no mercado, o que é uma ação passiva e reverte em um custo menor, tanto para quem gere o fundo, como também para aquele que investe. A simplicidade e a facilidade de sair desse tipo de produto impulsionaram a popularidade dos ETFs. Cerca de 1 em cada 6 pessoas que investem em ações tem pelo menos um ETF na carteira. Isso segundo dados da B3. O mais popular entre eles é o IVVB11, que acompanha em reais o desempenho do S&P 500. Esse ETF, criado pela BlackRock, foi um dos primeiros dedicados ao mercado americano disponíveis para o investidor brasileiro. Hoje, o IVVB11 já tem mais de 165 mil investidores. Com tamanha demanda pelos ETFs, também cresceram as ofertas. Já são cerca, Doni, de 80 ETFs listados diretamente na B3 e quase 300, se considerarmos também os importados por meio de BDRs. Uma nova febre no mercado tem sido os ETFs de criptomoedas. O Hash 11, que busca refletir o crescimento desse mercado, tem menos de 2 anos de B3 e já ostenta o segundo maior número de investidores. São mais de 150 mil. Número esse que supera até mesmo o do BOVA11, que é o maior ETF atrelado ao Ibovespa, com cerca de 120 mil investidores. Mas o mundo dos ETFs vai muito além dos principais índices de mercado. Alguns deles, por sinal, são verdadeiramente inusitados, já que é possível fazer índices de praticamente tudo. Um deles é o GUR11, Guru 11, que segue o índice Grandes Gurus do Mercado. Criado pela Teva, o índice tem o objetivo de seguir a carteira dos fundos mais badalados, mas muitas vezes inacessíveis ao pequeno investidor. Isso é possível porque esses fundos têm a obrigação de divulgar o seu portfólio na CVM após um determinado período, possibilitando o que? A cópia com uma certa janela de delay, de atraso, e assim é possível replicar o portfólio deles. A estratégia, no entanto, não vem dando muito certo, pelo menos por enquanto, porque desde o final do ano passado, quando foi lançado o Guru 11, ele está apanhando na casa de 10 pontos percentuais para o Ibovespa. Mesmo que o ETF aí não tenha tido uma boa rentabilidade, os gestores não gostaram de ter suas carteiras copiadas, né, levando a CVM a aumentar de 3 para 6 meses o prazo de divulgação dos portfólios dos fundos. Né? Para quem não entendeu, é o seguinte: se eu tenho um fundo, eu tenho que reportar, né, diariamente onde eu estou. A CVM não mostra para o mercado onde eu estou, mas 3 meses depois ela mostrava. Agora esse prazo aumentou para 6 meses. Mas ETFs fora da caixinha não se restringem ao mercado brasileiro. Um ETF que deu o que falar nos Estados Unidos e agora está disponível na B3 é o BUZZ39, BUZZ39,
que busca capturar o sentimento das redes sociais sobre determinada ação. O ETF foi criado pela gestora VanEck em meio à disparada das ações da GameStop em 2021, particularmente impulsionada por usuários do Reddit. A história, inclusive, ganhou um documentário da Netflix. É bem interessante, vale a pena ver. Hoje, o portfólio do BUZZ39, formado exclusivamente por empresas listadas no mercado americano, tem cerca de 75 ações, sendo a maioria delas do setor de tecnologia. As ações da GameStop estão até hoje entre as maiores posições do ETF, assim como as da Netflix. A gestora VanEck, por trás do BUZZ39, é a mesma responsável pelo índice de referência do ETF de código Jogo 11, que foi lançado no Brasil pela Investo, isso lá no fim de 2021. Como o seu ticker sugere, o foco principal é na indústria de videogames, indo de desenvolvedoras a fabricantes de chips e esportes. Ao todo, 26 empresas compõem o portfólio do ETF, tendo entre elas nomes como Nintendo, Roblox e a gigante chinesa Tencent. Outro ETF pensando num público jovem é o B1039, dedicado a investir em empresas americanas ligadas aos hábitos de consumo da geração milênio, ou seja, dos nascidos entre os anos 80 e o início dos anos 2000. A geração, que hoje tem 20 e 40 anos, já representa 2/3 do consumo americano. Segundo a Global X, gestora do grupo Mirai Asset, que criou o ETF, a ideia do produto é se beneficiar do aumento do poder de compra dos millennials. Cerca de 40% do ETF são alocados em empresas de consumo discricionário dos Estados Unidos, sendo que algumas delas, ou algumas das maiores posições, estão em ações do Starbucks, Apple, Uber, Airbnb, Netflix e Disney. E investir no mercado legalizado de cannabis, já pensou? Com tantas empresas listadas no mercado norte-americano, isso já é natural para o investidor estrangeiro e tem sido cada vez mais comum também aqui no Brasil. Uma forma de ter acesso a esse tipo de investimento na B3 é por meio do ETF BPOT39, BPOT39, que também tem por trás a gestora global X. Nos Estados Unidos, o ETF é negociado com o ticker POTX, POTX. É que a sigla POT é sinônimo de cannabis em inglês. Já a letra X se refere à gestora. Criado em 2019, o ETF tem 20 empresas no portfólio, a maioria de origem canadense, onde a planta é legalizada desde 2018. Inclusive, a gente fez um Cafeína só sobre isso recentemente, onde nós falamos sobre outros 2 fundos disponíveis ao investidor pessoa física na B3, atuando nesse mesmo mercado. Vale a pena conferir, hein? Mas e aí, vocês gostam de investir nessa modalidade? Sabe que tem muitos defensores, grandes defensores de ETFs, uma vez que ao seguir um bom índice, o desempenho costuma ser bom no longo prazo, mitigando aí os efeitos dos ativos mais voláteis da carteira. Aliás, para quem é conservador nos investimentos, mas quer ter uma pequena parcela em renda variável, investir no IVVB11, por exemplo, é uma boa opção. O IVVB11 ele está replicando o principal índice americano, que é o SP500 das 500 maiores empresas. Claro, tem a variação do índice, que é em dólar, mais a variação do dólar. Mas enfim, trouxemos aqui 5 ETFs diferentões para vocês pesquisarem melhor e ver se algum deles faz sentido para você, se encaixa no seu perfil, no seu portfólio. Você já conhecia todos eles? É difícil achar conteúdos sobre esses 5 ETFs por aí, hein? Eu espero que você tenha curtido o programa de hoje. Se curtiu e puder, além do like, se inscrever no nosso canal Invest News, muito obrigado. Essa inscrição é super importante pra gente, viu? E não acabou não, tem ainda o Giro de Notícias. A Guararapes, dona da rede de lojas Riachuelo, anunciou que vai encerrar atividades em Centro Fabril, em Fortaleza, para concentrar sua produção em Natal. A reestruturação prevê cerca de 2.000 demissões e faz parte do planejamento estratégico de otimizar a operação Fabril.
Um investidor com grande quantidade de capital, também conhecido como baleia, fez um movimento financeiro ousado e apostou que o Ethereum deve cair 70% até junho. O trader fez uma ordem de compra de 50 mil contratos de opções de venda da moeda do Ethereum a $400, deixando o mercado em alerta. Será que a previsão se concretiza? O Banco Mundial reduziu suas previsões de crescimento para 2023, apontando que a economia global pode facilmente cair em recessão em 2023. O Banco de Desenvolvimento disse esperar um crescimento global do PIB de 1,7%. As perspectivas sombrias serão especialmente difíceis para as economias emergentes. Notícias giradas, muito obrigado pela companhia, obrigado por assistir a este Cafeína até o final, pelo like, pela inscrição, pelo comentário. A gente se encontra no próximo programa Bons Investimentos. Tchau. Tá certo, Doni. Obrigado pela parceria, você obrigado pela companhia e tchau, tchau.